Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Está começando mais um Dois Jornalistas de Galocha e mais um com notícias rápidas para você. Eu sou Carolina Dias. Meu nome é Lucas de Oliveira. E hoje, já vou pedir já, né, pra dar like no vídeo, pra se inscrever no canal, ajudar a gente a chegar a 300 inscritos. A gente tá nessa correria de vida, mas a gente não esqueceu de vocês. A gente vai gravar o vídeo de hoje, mesmo que seja um express aqui rapidinho, mas a gente não esqueceu de trazer a notícia da semana pra vocês. Exatamente. Compartilha aí com os amigos, compartilha no Instagram, segue a gente no Instagram. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo, no nosso perfil no Instagram. Enfim. E o que a gente vai falar hoje, Lucas? Hoje a gente vai falar, como a gente viu, a semana foi repleta de repercussão aí do caso do Robinho, e a gente vai falar que o Robinho não é o único jogador, não é uma coisa exclusiva do Robinho. Teve muitos jogadores aí que foram acusados, foram condenados por estupro, e que é uma coisa de que o homem se faz posição do seu poder ali, da sua fama, de tudo que ele tem para poder abusar de mulheres inocentes. A gente vai mostrar que isso é uma prática comum dentro do futebol. Que não deveria ser, obviamente, né? Porque Sim. Não é porque vocês são famosos, vocês são os donos do mundo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A gente mostrar o quão sujo é isso, o homem se valer do seu poder, da sua fama, de tudo que ele tem, para poder abusar de uma pessoa sexualmente. Então a gente vai começar falando sobre o caso do Robinho, né? Explicando, contextualizando. E assim, a gente não vai tratar como acusado de coisa, né? Porque realmente ele assumiu já, né, nas conversas, que realmente houve um estupro. Então, vai parar de passar pano de dizer, ele ainda tem que recorrer em segunda instância, ele ainda pode. Judicialmente ele pode, mas moralmente ele nem deveria fazer isso, porque se ele sabe o que ele fez, ele devia arcar com suas consequências. Ele é homem de poder fazer, de ir lá e, como ele disse, colocar o órgão genital na boca da mulher, então ele tem que ser homem de assumir os erros que ele tem, entendeu? Quem não sabe como é que foi o caso, Carolina? Então, o caso aconteceu com uma moça de origem albanesa. E estavam acho que 5 amigos, né? E incluindo o Robinho. E aí parece que eles estavam dentro de uma casa noturna em Milão. E era show desse amigo do Robinho. E aí eles foram posteriormente pro camarote desse amigo do Robinho. E aí foi lá que aconteceu tudo. A menina estava bêbada, alcoolizada, né? Estava totalmente fora de si. E foi um estupro coletivo. Não foi só um estupro, foi um estupro coletivo. Então, os 5 amigos abusaram da menina. E o Robinho ainda jogou a defesa, ela tava lá com a minha mulher. E ela fala no depoimento que ela era instruída a só chegar na mesa deles ou ir pro camarim depois que a mulher do Robinho tivesse ido embora. Então, essa desculpa de que ela tava com a minha mulher totalmente descabível ali, porque nas conversas telefônicas que foram obtidas deixou claro que ele teve relações sexuais com a mulher, seja da forma que for, se não for por penetração. Diz que não foi por penetração, mas ainda assim é uma relação sexual. E então assim, já foi disponibilizado aí pro mundo as conversas que são nojentas, as conversas deles, de tipo assim, mas não tem nada a ver com isso, tipo, ela tava totalmente fora de si, ela nem deve lembrar, e não sei o que, só que eles assumiram que aconteceu o estupro, sabe? Então não tem como eles vir a público falar que não existiu um estupro, sabe? Aconteceu, e eles assumiram isso e eles precisam pagar por isso, sabe? E, inclusive, foi rompido, né? Ele tinha sido aceito, ele tinha feito um acordo com o Santos, né? Assinado um contrato com o Santos. Mas aí, por pressão popular, os patrocinadores começaram a desengajar do Santos, falar que se o Robinho ficasse no Santos, eles iam romper contrato, porque isso não condiz com a imagem que eles querem passar da empresa deles. E aí, por essa pressão, o Santos acabou cedendo e rompeu o contrato. E é importante enfatizar que em nenhum momento o Santos falou, não, eu vou desvincular a imagem do Robinho por respeito à mulher, ao que aconteceu e tudo mais. Não, eles deixaram claro que foi por dinheiro, Inclusive, sabe? uns dias antes, o Santos tinha emitido uma nota de que se o Robinho ainda legalmente ele não tinha sido condenado, não era o Santos que ia condenar ele, não sei o quê. Então,
É claro que depois que começou a vazar essas conversas, tudo isso que tiveram acesso aos autos do processo, mas isso já estava lá para todo mundo ver, apenas não tinha sido divulgado. O Santos tinha essa informação, ele podia buscar. Se o Santos tivesse mesmo respeito para as mulheres, ele podia ir lá buscar, ver realmente o que aconteceu e falar, não, esse é um jogador que a gente não quer, entendeu? Não, e até porque se o processo ainda estava rolando, eles poderiam falar, tipo, nossa, não é o tipo de pessoa que a gente quer, a gente vai esperar, tipo, finalizar o processo e aí depois a gente vai ver se a gente vai contratar ele ou não. E mesmo depois de tudo isso, eles só desvincularam o contrato por conta de dinheiro, por perder dinheiro. Não foi em nenhum momento pela causa das mulheres, em respeito à mulher que, tipo, a vida dela, sabe? Acabou com a vida dela e da menina. Então, assim, você vê que o Santos tá cagando, né? E aí o Robinho ainda, se não bastasse tudo isso, ele ainda saiu com uma declaração muito polêmica aí acho que foi pro Sport TV que ele deu uma entrevista. A Carol quer comentar sobre isso? Que ele falou que infelizmente existem os grupos feministas para atrapalhar isso e não sei o que. Gente, infelizmente não, felizmente existe. Felizmente a gente tá fazendo um trabalho direito que tá incomodando, que tá fazendo isso vir à tona, que tá fazendo a gente estar aqui discutindo sobre isso. E, inclusive, ele cita uma parte que pra mim foi a parte que mais me incomodou, que é tipo, tem muitas mulheres que estão se posicionando que nem mulheres são. Quem é ele, gente? Quem é ele pra falar qualquer coisa? Sabe, gente, sem condições pra mim. Então, assim, Não, e ele ainda se posiciona como um cidadão de bem, ele ainda se posiciona como um cara da família. Que é casado. Diz que está sendo perseguido pela mídia. A gente pensa que até o discurso do Bolsonaro, não, mas é o Robinho aí. Os cidadãos de bem, os perseguidos pela essa mídia aí, nada mais são do que estupradores e pessoas que realmente não podem estar em sociedade. Porque se o que ele fez, as conversas... realmente aconteceu exatamente daquele jeito, esse cara não devia nem viver mais em sociedade. Na verdade, não é nem se aconteceu, né? Aconteceu, eles assumiram, sabe? Não é como se não fosse... Não, tipo, eles não tinham por que eles falarem isso entre conversas pessoais se não tivesse acontecido, sabe? E assim, a gente veio falar do Robinho, mas existem outros casos aí que talvez nem todo mundo lembre. Mas a gente vai expor sim e... Um outro caso é o do Marcelinho Paraíba. Que é um jogador famoso aí, atuou por grandes clubes aí, sempre foi artilheiro por onde passou. Acho que todo mundo lembra, ele descoloriu o cabelo, acho que a gente vai deixar a foto dele aqui pra todo mundo ver. Vai? Vai. Então, tá bom, você tá falando, quem sou eu? Mas enfim, ele foi detido após ele, em uma festa, né, que ele abusou sexualmente de uma mulher que também estava embriagada. Ele chegou a ser preso e tudo mais, mas ele pagou fiança, nada que um dinheiro não libere ele, né? Então ele pagou uma multa, pagou fiança e saiu e foi liberado. O outro caso aqui é o do treinador Cuca. Hoje em dia ele é conhecido por treinador, mas ele também já foi jogador de futebol. E ele foi, na verdade, ele foi acusado também de estupro coletivo de uma adolescente de 14 anos em uma excursão que o Grêmio fazia pela Europa. Na época, Cuca e 3 colegas eles ficaram detidos, ficaram quase um mês detidos na Suíça. Eles foram condenados, porém eles nunca voltaram a ser presos, porque eu não sei se o Brasil tem sistema de extradição com a Suíça, não posso falar isso, mas eles voltaram para o Brasil e mesmo condenados eles seguiram atuando. O Cuca aí já atuou em grandes clubes como o próprio Santos. Inclusive o atual técnico do Santos? Eu não sei. Eu acho que que eu não... Eu sou corintiano, eu não acompanho o Santos. Mas então, eu sei que ele já treinou o Palmeiras, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, treinou o Atlético Mineiro, já treinou o Santos em outras oportunidades. Então, ele foi um cara condenado a estupro de uma jovem de 14 anos, continuou sua vida normal, ganhando título por aí, sendo aplaudido. E eu realmente fiquei chocado com isso, porque eu não conhecia essa história. Então, acho bom a gente falar, porque a gente não sabe, tipo, quem é, porque a justiça às vezes pende muito mais a favor de quem tem o poder, quem tem o dinheiro, do que quem sofreu o abuso. E muitas vezes a gente segue elogiando pessoas que a gente nem sabe o que ela passou. Então acho muito bom a gente expor isso pra falar, cara, não, você tem que arcar com o que você fez.
E o ponto, eu acho que mais importante disso não é, tipo, só expor o cara. A gente tá expondo pessoas que, por exemplo, do Cuca, eu não sabia também, e ele, além de ter abusado uma criança de 14 anos, ele não pagou por isso, sabe? Ele não foi preso, ele não teve a liberdade dele, tipo... Cerceada. Exatamente, sabe? Ele não cumpriu, não pagou pelo que ele fez. Ele seguiu a vida dele normalmente. Então, assim, é exatamente por isso que a gente tá vindo falar sobre isso. Existe um outro exemplo também, que é o Mancini. O Mancini, ele ficou famoso, fez carreira na Europa, jogou na Inter de Milão, jogou na Roma, jogou no Atlético Mineiro, já foi para a seleção, e ele foi condenado a quase 3 anos de prisão pela justiça italiana por ter forçado relações sexuais com uma mulher. O Mancini, ele foi um jogador famoso aqui no Brasil, eu também não sabia. Ele conheceu ela numa festa que foi dada pelo Ronaldinho. Ele negou o ato abusivo e se disse vítima de extorsão. Sempre a desculpa, né? As pessoas querem fazer essa inversão de valores, né? De que, porra, pra uma mulher falar que foi estuprada, isso deve ter sido muito pesado pra ela. E aí a pessoa quer inverter de que foi extorsão e não sei o quê. E de novo usando da influência, do poder que ele tem pra poder se livrar disso. Exatamente. E o último caso que a gente vai trazer é o do Jobson. Ele é jogador do Botafogo, né? O Jobson é envolvido em muita polêmica. Ele era um jogador que desde a base ele se envolvia em polêmicas, saídas, bebedeiras, não respeitava treinos. E também... Ele abusou de garotas menores de idade, embriagadas, então, tipo... Ele dava festas e dava bebida para menores de idade e depois... E abusava dessas pessoas. E aí ele foi preso, ele teve que cumprir pena em junho de 2016, mas foi solto em setembro, por quê? Porque ele pagou fiança. Mais uma vez o dinheiro pagando tudo, né? Então... Aí depois acho que ele até continuou sendo monitorado com tornozeleira e tudo mais, mas no fim todo mundo esquece e segue a vida, né? Então, eu acho que inclusive exatamente por isso, por saber que não vai ter uma justiça que realmente efetiva isso, que façam eles cumprirem pena e tudo mais. Eles sabem que o dinheiro que eles têm podem pagar para sair da cadeia e que todo mundo vai esquecer. Essa sensação de impunidade, acho que dá mais força para atos como isso. Então a gente tem que reforçar muito no caso do Robinho, para que se faça um exemplo de que, você pode ser quem você for, se você fizer isso com uma mulher, você vai ter consequências, entendeu? E não só financeira, de ter que pagar multa, de ter que pagar advogado, de realmente ser preso, de perder a carreira, de perder, sabe, respeito das pessoas. Então, assim, é isso. Acho que é essa a mensagem que a gente deixa aqui nossas condolências a todas as pessoas que já sofreram isso. Exatamente. E que realmente a gente quer que se faça justiça. A gente não está pedindo nada demais, a gente está pedindo que se cumpra a lei e que realmente as pessoas paguem por isso, independente de quem seja. Pode ser seu pai, seu avô. Cara, se uma pessoa fez isso, ela tem que ser presa e punida. Exatamente. Até porque é tão difícil para as mulheres denunciarem e tudo mais. E tem muita gente que fala assim, mas por que não denunciou então? Por que não denuncia? Por que não sei o quê? Exatamente por isso, porque não acontece nada. E isso não é só em relação a estupro, isso é violência também. Rolou essa semana também um vídeo, né, de uma mulher que foi agredida e o cara foi solto. Então, ele assim, já tinha 11 acusações de agressão e nada acontecia, sabe? Então não é só em relação ao estupro, é em relação à violência, enfim. Não acontece, a justiça, as leis não são efetivadas, então é complicado, não é só denunciar, sabe? Você precisa passar por milhões de provas, inclusive a gente pode deixar aqui no card também o vídeo daquela outra menina, da Mariana Ferrer também, que existem provas e não foi condenado o rapaz, o homem lá, o empresário, e enfim. Compartilhem esse vídeo aí com todo mundo que vocês acharem necessário pra gente poder continuar discutindo sobre isso e falando sobre isso. Curtam o vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem. Se inscreva no canal. Principalmente, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e vamos pra cima. Vamos chegar nos 300 inscritos aí, galera. Ajuda a gente. Beijo, até semana que vem.